Veja, o que acontece é que a hora que abre a crise estrutural do capital, este processo faz com que a classe operária sofra uma derrota histórica brutal. Derrota que foi preparada política, ideológica e organizacionalmente pela social-democracia e do stalinismo, sendo curto e grosso. E o resultado disso, veja, é que é uma derrota histórica da humanidade. A crise estrutural vem e a classe operária e os trabalhadores não conseguem levantar a cabeça. E quando conseguem, lembra a greve dos doqueiros lá na Inglaterra, a greve dos petroleiros, lembra no primeiro governo Lula, tá certo? Quando consegue, o aparelho sindical faz de tudo para isolar a greve e deixar a greve morrer. Tudo, de tudo, tá certo? Radicais, não é por aí, nós temos que negociar, de tudo. Então veja, nesse momento histórico, você tem um descolamento, para pegar o indivíduo, um descolamento do indivíduo e do gênero de uma forma brutal. Porque os interesses materiais, objetivos mais diretos, ter um emprego, ter um salário, ter uma casa, ter uma comida, educar os filhos, mais direto, não podem mais ser atendidos de uma forma plena. E do ponto de vista afetivo, você, para tentar sobreviver, tem que se submeter às alienações do capital de uma forma tão bárbara que a personalidade fragmenta, que a personalidade desmorona. Não é mais possível. Você tem uma relação com o gênero tão alienado, e o indivíduo tão isolado na relação com o gênero, com essa alienação genérica, que o indivíduo entra num processo de destruição de si próprio. Um processo de autodestruição que não é provocado por ele, mas que vai ser feita por ele. Então veja, nesse momento a gente entra nessa crise que a gente vive, que aparentemente não tem alternativa. Nesse momento, veja, qual é a reação típica dos indivíduos? Os indivíduos não querem saber o que está acontecendo no mundo. Eles querem esquecer que o mundo existe. Pelo amor de Deus, deixa eu chegar em casa e ligar a televisão para desligar a cabeça. Eu não quero saber o que está acontecendo lá fora. Ninguém quer ler jornal, ninguém quer se informar sobre nada, ninguém quer ler história. Quando eu era menino, 15, 16, 18 anos de idade, minha avó lia livros de história, meus pais liam livro de história. História do Império Romano, história da Marinha. Por isso a história era mais liberal, mas liam livro de história. Se vendia muitos livros de história, mas muitos livros. Hoje revolucionário, não lê mais jornal. Não estou dizendo livro, não lê mais jornal. Porque o contato com o mundo se tornou de tal forma afetivamente doloroso que você tem que se relacionar com o mundo com uma fantasia. Ou com a fantasia, né? Que você está no Partido Revolucionário, vamos fazer a revolução. Não tem que estudar, não tem que saber história, basta ir na reunião, tá certo? Ou então na fantasia religiosa, ou então na fantasia mais liberal burguesa. A felicidade está no meu interior, deixa então eu fazer uma churrasqueira em casa, tomar 12 cervejas no domingo que eu vou ser feliz. Aquela coisa mais babada. É isso que está reduzida, no fundamental, a relação do indivíduo com a sociedade. Some-se a isso, que a crise estrutural faz com que o espaço urbano se transforme num espaço de guerra civil, organizadamente de guerra civil, os condomínios, as milícias, as empresas de segurança privada, a polícia, a intervenção do Estado, nada mais é do que organizar o espaço urbano para um conflito armado de largas proporções. Né? No Rio de Janeiro, a gente está em 2012 e 2009, morreram mais pessoas por arma de fogo do que soldado americano no Vietnã em 67. Aonde os médicos sem fronteiras, né, dos médicos onde eles vêm treinar, curar ferimento de arma de fogo, é no Miguel Couto, no Rio de Janeiro. Não vão para a Bósnia, não vão para o Paquistão, tá certo? Quer saber onde tem guerra civil? Tá bom, vai lá para o Miguel Couto, no Rio de Janeiro, é ali, ó. É o melhor lugar para treinar ferimento de arma de fogo, como tratar de ferimento de arma de fogo. Então, veja, na medida em que isso acontece, o indivíduo é mais ainda isolado, a violência é ainda mais assustadora. Ele vai sendo, então, a cada dia que passa, se consolida um padrão de individualidade que é profundamente individualista, burguês, claramente, mas profundamente individualista no momento que não é o individualismo do Shakespeare, lembra? Do Romeu e Julieta. Aquilo era um individualismo revolucionário, tinha que destruir aquela relação com o gênero atrasada. Agora é o individualismo que já apodreceu na história. Então veja, a sociedade não consegue reproduzir a sua totalidade, os indivíduos também não conseguem reproduzir a sua personalidade. O que acontece com a gente? Veja, nesse momento, estudar vira um pepino. Porque como a existência determina a consciência,
Viver neste mundo significa que a gente tem enorme dificuldade em agarrar a essência do mundo, porque a relação com o gênero está profundamente alienada. Então veja, para a gente aprender alguma coisa, leva um tempo infernal. Se fosse durante um período revolucionário, a essência está mais evidente, você aprende rapidamente. Ler o Capital em 1917 é completamente diferente de ler o Capital em 1980. Inteiramente, a obra é a mesma, mas a relação possível do indivíduo com a obra é outra. E o resultado disso, veja, é que o estudo hoje demora e demanda um esforço e um tempo muito maior do que no passado. Não é porque a obra é mais difícil ou porque os indivíduos são mais burros, é porque a relação histórica não possibilita outra relação de uma outra qualidade. E o resultado disso, veja, é que os nossos estudos passam a ser estudos profundamente, desesperadoramente, ansiosamente superficiais. A gente lê de tudo e não conhece nada. 20 anos de estudo resulta em nada. A gente consegue organizar o senso comum de uma forma um pouquinho mais ilustrada, mais nada. E a gente faz isso falando difícil muitas vezes. Coloca Haddad aqui, em vez de falar contradição, fala contraditoriedade, né? Em vez de falar, ó, pertence à classe, falou pertencimento à classe. Você não está dizendo nada, mas cara, cria, né, uma expressão, percebe? Então a forma vai substituindo o conteúdo. E o resultado disso é que a decadência ideológica da burguesia vai sendo reproduzida dentro do movimento revolucionário que herdou essa tradição democrática, né? Que a revolução se faz por dentro do Estado, que herdou essa concepção democrática do stalinismo e da social-democracia. Então veja que coisa maluca. A gente chega num momento histórico em que nunca as possibilidades da revolução estiveram tão próximas. Nunca, né? Num caso de uma crise revolucionária, a gente vai ter uma revolução em situação histórica tão boa para dar certo. E todavia, você tem uma classe operária, um movimento revolucionário, uma humanidade completamente paralisada e domesticada pelo capital. Completamente. Completamente. Hoje, se você quiser ir em São Bernardo do Campo, fazer uma panfletagem a favor da Revolução Socialista, vá com 100, 150 militantes, porque senão o pessoal da CUT vem e bate em você. É nesse nível que a gente chegou, tá certo? É nesse nível que a gente chegou. Então veja, olha o que eu estou tentando mostrar para vocês. Hoje há um profundo divórcio entre o processo de individuação, a reprodução do indivíduo, e a reprodução da sociedade, da totalidade social. Um profundo divórcio. Um divórcio no interior do qual as autênticas necessidades e possibilidades humanas do indivíduo e da sociedade não têm lugar. E nisso, a possibilidade da gente estudar e de compreender o mundo requer um esforço e requer uma dedicação infinitamente maior do que no passado. Veja, o Lenin era capaz de estudar a ciência da lógica do Hegel em 6 meses. Hoje não seria mais o mesmo Lenin. O Lukács, naquele período de formação dele, ele era capaz de estudar Kant, Hegel, Marx, num período de tempo relativamente curto. Porque a essência da sociedade estava à mostra, era mais fácil você entender o que está dizendo. Hoje você tem que fazer um esforço subjetivo enorme, que implica num sofrimento afetivo também grande. Você tem que se afastar da vida cotidiana, agarrar a realidade. É algo extremamente compensador, mas extremamente, digamos assim, exigente do ponto de vista da afetividade. Hoje, mais do que nunca, conhecer o mundo implica numa transformação da substância da nossa personalidade. E isto leva tempo, não dá para fazer rapidamente.